Vamos mergulhar numa história que começa lá em 1858, num pequeno vilarejo francês. Foi ali que o encontro de uma jovem de 14 anos, Bernadette Soubirous, mudou para sempre não só a vida dela, mas o curso da história, trazendo esperança para milhões de pessoas. Imagina só, uma senhora belíssima aparece para essa menina numa gruta afastada, trazendo mensagens de penitência, de esperança e de fé. Mas o segredo mais profundo de todos, aquele que era a chave para tudo, era o nome dela. E esse presente ela guardou para o final. Bem, essa senhora misteriosa continuou aparecendo para Bernadette. E foi no terceiro encontro, no dia 18 de fevereiro, que ela falou pela primeira vez. E o que ela disse não foi uma promessa de conforto aqui na Terra, não. Foi algo muito, mas muito maior. Essa frase, logo de cara, já deu o tom de toda a jornada espiritual que viria a seguir. O foco era totalmente nas recompensas eternas, e não nos confortos passageiros. E com essa promessa, ela pediu que Bernadette voltasse à gruta por 15 dias seguidos. Com o passar dos dias, os pedidos da senhora foram se tornando, mais urgentes, mais específicos. O foco agora era a conversão dos pecadores através de gestos bem concretos. Esse chamado, repetido 3 vezes, foi o coração da mensagem na 8ª aparição. E olha, não era sobre punição de jeito nenhum. Era um chamado profundo para uma conversão interior, uma verdadeira mudança de coração. Então a senhora pediu atos de fé que eram físicos, humildes, gestos que, para quem olhava de fora, pareciam uma bizarrice, uma loucura mesmo, mas que na verdade demonstravam uma humildade que a gente nem consegue imaginar. E aí veio a instrução que mudaria Lourdes para sempre. Bernadette foi orientada a beber de uma fonte. O problema? Só tinha lama. Mas ela obedeceu. Começou a cavar com as próprias mãos e, de repente, uma água limpa, milagrosa começou a brotar. E essa fonte jorra cura até os dias de hoje. Mas os pedidos não ficaram só nos atos de fé pessoais, não. A senhora também deu para Bernadette uma missão bem clara, pública e que era direcionada diretamente para a igreja. Pensa na situação. Essa ordem direta colocou a jovem Bernadette numa posição dificílima com a autoridade local, o padre Peramalé, que era, assim, bastante cético. O padre, claro, duvidou. Ele exigiu uma prova para acreditar na menina. E a condição dele foi bem clara. A senhora precisava dizer o seu nome e fazer a roseira que ficava na gruta florescer em pleno inverno. Um verdadeiro desafio. E a cada vez que a Bernadette pedia o nome, a senhora só sorria. O mistério só aumentava, a paciência do padre ia se esgotando e a expectativa para saber o que ia acontecer, nossa, só crescia. Era o momento decisivo se aproximando. E finalmente, no dia 25 de março, bem na festa da Anunciação, Bernadette sentiu um impulso, uma força interior, e perguntou o nome daquela senhora pela última vez. Foi então que a senhora olhou para o céu, juntou as mãos em oração e disse, no dialeto que eles falavam lá, "Eu sou a Imaculada Conceição." O significado disso é simplesmente irrefutável. Acontece que o dogma da Imaculada Conceição tinha sido proclamado pelo Papa só 4 anos antes. Era um conceito teológico super complexo, impossível de ser conhecido por uma menina analfabeta como a Bernadette. Essa era a prova que o padre tanto queria. Essa revelação foi o ponto de virada. A gruta deixou de ser um lugar de curiosidade e se transformou num centro mundial de fé, de cura e de esperança, que atrai milhões e milhões de peregrinos do mundo todo. Para se ter uma ideia, desde 1858, a Igreja Católica já reconheceu oficialmente 72 milagres em Lourdes. E cada um deles é uma cura que a medicina não consegue explicar, confirmada depois de anos de investigação super rigorosa, tanto por médicos quanto por teólogos. O caso mais recente que a gente tem registro é o de Antônia Racco. A cura dela de uma doença neurodegenerativa fatal mostra que a graça de Lourdes continua se manifestando, firme e forte, no nosso tempo. No fim das contas, aquelas mensagens resultaram num legado vivo, um santuário onde milhões de peregrinos encontram consolo, onde os doentes são acolhidos com carinho e onde as procissões, que acontecem todo dia, cumprem exatamente o pedido da Virgem. A história de Lourdes, então, é muito mais que um evento histórico, né? É uma corrente de fé que não para, é o testemunho vivo de uma promessa de felicidade, não neste mundo, mas no outro. Isso tudo nos deixa com uma questão para refletir. Num mundo que continua buscando por milagres, como pode uma mensagem de mais de 160 anos atrás ainda oferecer tanta, mas tanta esperança?